Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Bloomberg Linha. Private Equity enfrenta novo desafio: devolver o dinheiro dos maiores investidores. Como a gente vem acompanhando nesses últimos anos, as taxas de juros ficaram muito altas e poucos IPOs saíram comparado com 2021. Se um fundo Private Equity não consegue fazer a saída, ele não tem dinheiro para conseguir pagar os cotistas. E se ele não paga os cotistas, os próprios investidores não vão querer investir em novos fundos. E aí cria-se um problema muito grande. Vamos entender um pouco desse caso aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar esse BTC News entendendo um pouco como funcionam essas operações de Private Equity. Basicamente, um fundo ele precisa captar dinheiro com investidores e ter uma estratégia para comprar participação relevante em empresas de capital fechado, Private Equity. Para quê? Para você conseguir criar uma estratégia de crescimento para aumentar o valuation da empresa e conseguir ter uma saída maior do que da entrada. E aí, qual que é a maior valorização de uma empresa? Geralmente é quando ela faz abertura de capital, IPO. E qual que é o problema que está tendo nos fundos Private Equities? Para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês como funciona um ciclo de maturação aqui de um fundo Private Equity. Então tem todo um período aqui de você criar o fundo, levantar capital, fazer os investimentos nas empresas onde você quer executar a sua estratégia, valorizar as empresas e depois começar os desinvestimentos para você fazer a liquidação do fundo e liberar todo o retorno para os cotistas. O problema é que, na média, desde o investimento numa empresa até você conseguir desinvestir, dura de 3 a 7 anos. Então, uma gestora, para ela conseguir captar dinheiro, ela tem que ter uma boa relação com os investidores e também bons resultados. E aí, se você investe num fundo, quando você cria um outro fundo, você não vai esperar o primeiro fundo ser desalocado para você criar outro fundo. Só que para você criar outro fundo, você precisa ter boas perspectivas de retorno no primeiro fundo, porque os próprios investidores do primeiro fundo, eventualmente, vão querer investir no segundo fundo. Só que qual que é o problema que eu falei para vocês? Esses últimos 2 anos foram difíceis para a Bolsa. Vou pegar aqui a situação do Brasil, ó, notícia do dia 13 de novembro de 2023. Mercado brasileiro tem maior seca de IPOs em 25 anos. E aí a gente sabe, se você não tem IPO, você não tem a saída onde você consegue valorizar o máximo possível o ativo que você alocou lá no passado. Sem IPO, você prejudica todo aquele processo que eu mostrei para vocês de você aumentar a rentabilidade dos cotistas atuais, que eventualmente podem ser potenciais investidores de novos fundos que você pretende levantar. Isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu lá nos Estados Unidos também. Olha essa notícia aqui, ó. Juro alto afasta IPOs nos Estados Unidos e abertura de capital despenca 80%. Isso daqui são dados de 2022. Mas eu vou mostrar para vocês que 2023 foi ainda pior do que 2022 para fundos Private Equity, né? E aí a gente sabe, isso traz uma pressão muito forte para os gestores e está evidenciado isso nessa notícia, no dia 22 de novembro de 2023. Gestoras têm desafio para saída em seca de IPO. Fundos de Private Equity devem ter um dos piores anos para a venda de ativos. E a gente sabe, se você não consegue sair, você vai carregando o valor do ativo por mais tempo e eventualmente você vai diminuindo a taxa de retorno anual. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, um prospecto dos últimos resultados do Carlyle. Carlyle é uma grande gestora de fundos private equities, e aí eu estou mostrando aqui para vocês, ó, o MOIC médio hoje dos fundos está em 1,9. O que isso significa? Significa que a cada $1 investido nesses fundos, na média você consegue retornar 1,9 dólares. Então você tem 1,9 de múltiplo aqui do capital investido inicial. E uma TIR aqui, líquida, de 17% em dólar, que não é ruim. Só que quando você pega aqui no detalhe, você vê que tem fundo aqui que está indo muito mal. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui, ele está com um MOIC de 1,3. A cada $1, você consegue recuperar 1,3 dólares. $1,30, né? Só que a taxa interna de retorno aqui está em 1%. 1%. Já pensou você coloca dinheiro num fundo com risco alto, porque comprar a empresa, valorizar ela e esperar um IPO é uma operação de alto risco. Para você ter 1% de retorno anual em dólar, qualquer produto de renda fixa que tem nos Estados Unidos hoje, com risco praticamente zero, dá muito mais de retorno do que esse 1%. Então aí você começa a ver. Se você vê que esse fundo está dando um retorno muito baixo, será que você vai estar disposto a colocar dinheiro num próximo fundo que o Carlyle vai colocar? Aí fica esse o dilema.
Isso daqui para fundo private equity que você não tem muito atualização do valor. Por quê? Porque geralmente você vai e faz um investimento, esse investimento ele fica por muito tempo, a empresa usa muita dívida para executar a sua estratégia de crescimento, então o valuation ele se mantém minimamente constante dentro da marcação a mercado dos fundos e aí você não tem tanta oscilação do valor. Como a gente sabe, nos últimos anos, o valor dos ativos caíram bastante. Então vamos ver aqui essa mesma análise para um fundo Venture Capital. Por quê? Porque fundos Venture Capitals, eles têm rodadas constantes de investimento. Então você sempre vai atualizando o valor em cada rodada e aí os fundos Venture Capital eles têm que ir atualizando. Só para vocês terem uma ideia, eu estou mostrando aqui o famoso Vision Fund 1 do SoftBank. O Vision Fund 1, pelo que ele está mostrando aqui na tela, que eu estou mostrando para vocês, está com um MOIC de 1.1. O que é 1.1? 1.1 é a cada $1 que o cotista investiu, você consegue recuperar $1,10. Né? Então, uma taxa de retorno para um risco que existe nessas operações extremamente baixo. E se vocês olharem aqui, ó, tem o WeWork. Ó, o WeWork, o MOIC dele está zero. Ou seja, investiu 3.468 vai recuperar nada, basicamente. Né? Só que isso é o Vision Fund 1. Tem o Vision Fund 2, que ele é mais novo, que ele está com uma performance pior ainda. Olha quanto que está o MOIC aqui, ó, 0,6. Então, a cada $1 investido, se a gente for vender tudo com o que está marcado ali a mercado no fundo, você consegue devolver 60 centavos, ou seja, uma perda aqui de 40 centavos por $1 investido. Então, vocês já perceberam que esses últimos anos está sendo difícil para você conseguir mostrar rentabilidade para os investidores e os investidores ficarem, primeiro, felizes com o primeiro investimento que ele fez e estarem dispostos a colocarem mais dinheiro em novos fundos que esses gestores estão levantando. E agora a gente entra na notícia principal. A notícia principal aqui, ela fala justamente sobre esse processo, onde os investidores, vendo todo esse cenário que eu estou mostrando para vocês, estão cada vez mais exigentes para colocar dinheiro em novos fundos. Vamos lá. Alguns dos investidores mais influentes têm enviado uma mensagem às maiores empresas de private equity do mundo. Se querem dinheiro para o próximo fundo, aqui está a nossa lista de exigências. Fundos soberanos e fundos de pensão estão entre os investidores que dizem aos gestores de recursos que só vão se comprometer em suas próximas captações se o capital investido nos fundos mais antigos for liberado, segundo pessoas com conhecimento sobre o assunto que falaram ao Bloomberg News. Então é aquele negócio, ó, libera o dinheiro dos fundos passados. Naquele MOIC que você está mostrando, me prova que você consegue vender com aquele valuation das empresas que você alocou, e aí eu coloco o dinheiro nos próximos fundos. Só que é um problema. Por quê? Porque se as taxas de juros ainda estão altas, se você for querer vender esses ativos, provavelmente vai ser no valuation muito próximo da entrada ou talvez, em alguns casos, até menor, como a gente viu no Vision Fund. Problema, hein? Outras solicitações incluem descontos de taxas e mais oportunidades de co-investimento, além de maiores direitos de informação e representação em comitês, disseram as fontes pedindo anonimato porque as solicitações são privadas. Alguns pedem até uma parte da taxa de gestão do fundo ou a oportunidade de comprar uma participação na empresa gestora do fundo, acrescentaram fontes. Então aqui os investidores bem mais exigentes, né? Abre aspas. Estamos passando por uma mudança cultural real agora, fecha aspas, disse William Barrett, sócio-gerente da Rich Capital, uma empresa de captação de recursos no mercado privado, abre aspas para ele. É a primeira vez que vemos os LPs, os Limited Partners, sendo tão diretos e vinculando uma distribuição de um fundo a um novo compromisso em um outro. Eles nunca foram tão precisos em suas demandas, fecha aspas. A relação entre empresas de private equity como Blackstone e Apollo Global Management e seus apoiadores é simbiótica. Gestores de grandes fundos não podem expandir suas plataformas sem dinheiro dos maiores chamados limited partners, enquanto os investidores precisam dos gestores com capacidade de aceitar grandes quantias de capital. Então, grandes fundos precisam de grandes fundos, private equities, para conseguir alocar os seus grandes recursos para conseguir fazer essas operações. Só que os fundos private equities, que são grandes, também precisam dos grandes investidores para colocar dinheiro nesse fundo. Só que agora a gente está vendo que com retornos cada vez menores e baixas perspectivas de saídas rentáveis, os investidores eles começam a ficar muito mais reticentes e, por consequência, os fundos private equity começam a sofrer. Vamos mostrar aqui para vocês um pouco dos gráficos para mostrar um pouco
da situação atual. Então, para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês um gráfico de 2017 até 2023, só de operações com Private Equity de IPOs, ou saídas, né? Então, ó, saídas que ocorreram aqui em 2021, recorde. Mais de 1.500, quase chegando aqui a 1.900 saídas. Então, foi um ano muito bom, porque as taxas de juros estavam muito baixas, e aí os fundos Private Equity conseguiram sair com valuations altos. Tanto é que o valor das saídas aqui chegou a quase $1 trilhão. No entanto, 2022 a gente sabe que as taxas de juros subiram bastante, tanto em termos de operações quanto em termos de valor conseguido das saídas diminuiu drasticamente. Então, ó, quantidade de saídas aqui ficou abaixo de 1.500, chegando aqui a 1.200, 1.300 mais ou menos, e o valor investido abaixo de 500 bilhões de dólares. Só que 2023 foi pior ainda. Por quê? Provavelmente aqui a quantidade de saídas ficou em torno aqui de uns 600, 700 saídas e o valor captado ficou bem abaixo de 250 bilhões de dólares. Então, fundos tendo cada vez mais dificuldade em liberar dinheiro dos investimentos passados, não rentabilizam os cotistas não querem colocar dinheiro nos próximos fundos, né? A atividade de saída das empresas de Private Equity nos Estados Unidos atingiu uma baixa inédita no ano passado em relação ao grande volume de capital sob gestão da indústria, segundo o PitchBook. O período médio de permanência de investimentos antes da saída chegou a 6,4 anos, o mais alto em mais de uma década. Então é aquele negócio, né, pessoal? O fundo ele não quer vender para realizar o prejuízo. Então ele mantém o valor do investimento da empresa, não quer fazer nenhuma operação de liquidez, nem IPO, porque não dá, nem M&A, porque não tem comprador disposto a pagar o valor, e aí você mantém esse valor por mais tempo. Qual que é o problema? O problema é que você até pode manter o múltiplo de capital investido, mas a taxa de retorno anual vai diminuindo porque você vai mantendo o mesmo valor por mais tempo. E aí, obviamente, a taxa de retorno anual dos investidores vai ficando cada vez menor, né? No entanto, os gestores de fundos têm sido lentos para vender ativos de fundos nos mercados incertos atuais, indicando uma relutância em cristalizar valores de ativos que podem ser mais baixos do que o esperado, aquilo que eu falei para vocês. Só que tem cotista que exige que ele resgate a cota que ele tem no fundo. Como que um fundo Private Equity ele faz para ter dinheiro, para depositar o dinheiro na conta do cotista, sendo que ele não quer se desfazer dos investimentos que ele fez? Olha a bola de neve que foi criada. Em vez disso, muitos estão usando alavancagem para liberar os fundos. Então vocês já perceberam que os fundos Private Equity também estão captando dívida no mercado para conseguir ter caixa, para conseguir honrar os resgates das cotas daqueles investidores que não têm mais paciência, para conseguir manter o valor ali no balanço das empresas, antes de fazer uma saída ou concretizar uma perda do investimento. Ou se você mantiver esse ativo por mais tempo no fundo, você vai cada vez mais diminuindo a taxa de retorno do cotista. Então, uma sinuca de bico aqui nesse setor de Private Equity, só que as perspectivas para 2024 parecem que estão melhores. Lá nos Estados Unidos já tem bastante bons prospectos de abertura de capital aí no mercado. Provavelmente vai ter bastante abertura de capital nos Estados Unidos, como eu já falei em alguns BTC News passados, abrindo bastante capital nos Estados Unidos. Eventualmente isso pode vir para o Brasil. E aí você começa a liberar um pouco desse capital de investidores para fundos Private Equity aqui no Brasil, dado que a perspectiva pode melhorar. Vamos ver o que vai acontecer. E isso daqui a gente só vai saber conforme o ano for andando. Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.